Bom dia, irmãos. Hoje é a nossa terceira aula à distância, né? A gente aí enfrentando esse probleminha aí do coronavírus, né? E eu queria começar essa aula, antes de mais nada, dizendo a você que a saudade é grande, a gente sente saudade aí dos irmãos, sente saudade de estar junto com a nossa classe. Mas, acima de tudo, eu queria lembrar a você uma verdade que é básica da nossa fé. A verdade é de que Deus está no controle de todas as coisas. Como disse o profeta Isaías, né, ele está sentado sobre o alto e sublime trono. Isso significa que ele está reinando, governando, que ele é soberano, que nada foge ao controle das mãos do nosso Deus. Então, antes de começar a nossa lição, eu queria estar lembrando a você essas verdades, dizendo a você, querido, vamos orar, vamos pedir força ao Senhor, vamos buscar no Senhor paz nesses dias. E em nome de Jesus, né, se Deus quiser, essa quarentena vai estar acabando, essa ameaça do coronavírus vai estar passando. E não só isso, mas qualquer outra coisa que esteja te afligindo, que você possa se lembrar nesses dias de que Deus não perdeu o controle da realidade, não perdeu o controle dos acontecimentos, Ele continua reinando e soberano sobre as nossas vidas. E que Deus conforte o seu coração, te traga paz nesses dias. Bom, a nossa lição hoje é a lição de número 9. A gente está partindo para a segunda fase, para a fase final do estudo sobre os discípulos. E hoje a gente já começa falando sobre Judas Iscariotes. E aí é muito interessante, quando a gente vai olhar para o texto, é uma coisa assim muito sugestiva, surge nas páginas dos evangelhos, que é o fato de que Judas Iscariotes ele é apresentado em todas as listas do evangelho, sendo o último nome da lista. E aí, é claro que isso tem uma relação muito forte com o histórico dele, por ele ter sido o traidor, pela má fama que ele tinha, então ele vai ser mencionado, porque não havia como deixar de mencioná-lo, mas ele é colocado lá na última lista e sempre o nome dele vai ser associado ao evento da traição. O nome Iscariotes, né, ele literalmente significa homem de Queriote. E aí a nossa lição vai dizer para a gente, né, que Queriote era uma cidade próxima a Hebron. Uma coisa também muito importante da gente saber sobre Judas é que se ele era natural de Queriote, ele era o único dos discípulos, né, de Jesus que era habitante da Judéia. E naquele tempo, ser habitante da Judéia significava ter um sentimento de muito preconceito com relação aos habitantes da Galiléia. Então, se ele era o único da Judéia, muito provavelmente ele carregava também essa bagagem de preconceito com relação aos outros apóstolos. E aí, em alguns momentos, né, principalmente naquele momento que ele fala sobre o bálsamo que é lançado sobre Jesus pela mulher pecadora, né, e ele lança ali uma palavra como se ele fosse alguém muito preocupado com a economia, é possível ver naquela palavra de Judas não só assim uma noção, uma ideia de economia, mas ali é possível ver assim, uma carga negativa de um certo grau de desprezo com relação ao que foi feito, e muito provavelmente não apenas com o que foi feito, mas com relação aos outros 11. Ser habitante da Judéia significava ver os galileus como se eles fossem assim como que capiais, brutos, ignorantes, né? Então ele olha para aquilo e fala assim, poxa, olha, se tivesse usado esse dinheiro de outra forma, podia ter se ajudado os pobres. Como que ele se dissesse assim, pô, tá vendo? Esse pessoal não entende de nada. Então o fato dele ser, né, se de fato ele era de Queriote, um habitante da Judéia, e haver essa relação de preconceito com o pessoal da Galiléia, coloca Judas, antes de qualquer outra coisa, num lugar assim, de destaque, né, mas de uma forma assim, bastante negativa com relação aos outros 11. Ele provavelmente era alguém meio que à margem do grupo, por ter essa relação de preconceito entre os habitantes da Judéia e os habitantes da Galiléia. Uma outra coisa interessante que a gente não tem no texto é a data exata de quando ele foi chamado. A gente não sabe, não existe um registro
no Evangelho do chamado de Judas. Provavelmente ele foi chamado ali naquele período que é retratado em Mateus 4, de 18 a 22, quando Jesus chama tantos outros. O texto também vai dizer que ele era o tesoureiro do grupo, nesse evento que eu acabei de mencionar, no evento que está lá em João, no capítulo 12, do verso 5 ao 6. E lá naquele evento também, ele é qualificado como ladrão. O texto diz que ele não tinha preocupação com os pobres, mas ele fala aquelas coisas que falou porque ele tirava dinheiro da bolsa, porque ele era ladrão. Ele vai ser revelado como traidor na última ceia, num texto bastante conhecido, que é o texto lá de João, no capítulo 13, e algumas teorias vão ser apresentadas com relação às motivações dele para a traição. É claro que o texto bíblico ele vai afirmar assim, enfaticamente que ele foi usado por Satanás, e aí tem toda essa dimensão teológica e sobrenatural sobre a postura dele, sobre a conduta dele, mas é possível pensar em algumas outras coisas, e algumas outras coisas que são pensadas e são ditas com relação a Judas é que talvez ele fosse um zelote, e aí por isso ele imaginou que traindo Jesus ele ia provocar uma rebelião no momento da prisão de Jesus Cristo. Uma outra teoria muito interessante é que alguns vão pegar o nome Iscariotes e vão fazer assim, algumas derivações desse nome, Iscariotes, Sicariotes, e aí vai se fazer uma ligação com a expressão sicário, e aí talvez ele também fosse aí um membro da seita dos sicários. E aí, assim como os zelotes, ele tinha esse sentimento de revolta contra os romanos, e talvez isso, mais uma vez, tenha sido o motivo dele trair Jesus, acreditando que com a traição e a prisão de Cristo, ele fosse provocar o início da rebelião. Fato é que, como nós já dissemos algumas lições atrás, o preço que ele recebe pela traição, o valor das moedas de prata que ele recebe do templo, não era alguma coisa assim tão significativa que pudesse mudar a vida dele. Na verdade, ele traz Jesus, a traição de Jesus vai ser por um valor quase que ínfimo, alguma coisa aí, não muito relevante. Então, é possível se imaginar, se pensar que de fato ele tenha traído Jesus, acreditando que com isso ele fosse provocar uma rebelião. O segundo discípulo que nós vamos tratar hoje é Mateus, e aí a posição de Mateus fala muito mais do que a história pregressa dele ou até o próprio ministério que a gente tem registro dele na história. Bom, Mateus, conforme o texto bíblico vai dizer, ele era um publicano. E aí a gente traz aqui na lição toda uma explicação sobre o que era ser um publicano. Na verdade, o que acontecia? Roma cobrava vários tipos de impostos sobre passagens, sobre transporte de cargas, sobre o comércio. E aí, para fazer esse tipo de cobrança, Roma ela contratava cobradores. E esses cobradores eles passavam a ter a licença para a cobrança de impostos. E aí, o que esses cobradores de impostos faziam? Eles colocavam um valor a mais na tarifa, que era para então conseguirem auferir algum lucro. Esses, por sua vez, que já recebiam essa licença do governo romano para cobrar impostos, contratavam os cobradores que de fato iam se sentar lá nas tendas e iam fazer a cobrança, iam exercer a coisa de forma prática. Esses últimos, que eram a ponta do sistema, que sentavam lá nas tendas e manipulavam mesmo o dinheiro, esses eram chamados de publicanos. Mateus era um publicano. E além daquilo que já era cobrado como tarifa, além do que os cobradores de impostos colocavam acima da tarifa para oferir lucro, esses publicanos, que eram a ponta do sistema, eles também cobravam mais, porque o salário deles vinha dessa margem, desse sobrepreço sobre o imposto. Então, Mateus era alguém que colocava lá um valor a mais na cobrança do imposto para poder ter ali o seu lucro. Bom, a tenda de Mateus, ela ficava na estrada que ia de Damasco a Acon. Então isso dava a ele a possibilidade não só de cobrar pelo transporte, pela passagem pela estrada, mas ele cobrava também dos pescadores
que ali exerciam o seu ofício. Normalmente um publicano ele cobrava 5% do preço dos artigos de comércio e 12,5% dos artigos de luxo. Vai ser muito interessante quando a gente olha para esse cenário e vê então que o texto bíblico vai se referir a esses publicanos da forma mais negativa possível. Os publicanos eles vão ser comparados com grandes pecadores e até com prostitutas. Os judeus, em hipótese alguma, se associavam aos publicanos. A gente tem um texto lá interessantíssimo em Lucas que fala do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar. O exemplo do publicano ele é extremo para mostrar alguém que era realmente assim marginalizado na sociedade. Ele era tão marginalizado na sociedade que no momento em que os judeus pagavam os impostos, sequer se aceitava o troco da mão do publicano, porque se acreditava que esse dinheiro era impuro. Então, assim, tamanha a ojeriza que se tinha a um publicano. E aí vai ser muito interessante, porque Jesus se aproxima desse publicano e simplesmente diz para ele assim, segue-me. E o texto bíblico vai dizer que ele abandona tudo. Ele deixa para trás a tenda, ele deixa para trás a cobrança, ele deixa de se importar com o sistema, com os impostos, com o que ele fazia, com o lucro que ele tinha, e imediatamente ele segue o Senhor. Outra coisa interessante é porque esse Mateus, esse publicano, ele não era um publicano qualquer. A Bíblia vai dizer para a gente que ele não apenas abandona a coletoria de impostos, mas ele promove um grande banquete na sua casa em homenagem ao Senhor, em honra do Senhor. E aí é interessante a gente pensar, porque duas coisas saltam aos olhos nesse momento. O fato de que ele tinha uma propriedade e o fato de que ele tinha condições para promover um banquete. Então ele não é um publicano qualquer, ele tinha posses. E o texto vai dizer que ele deixa tudo isso para trás, ele não se importa com essas coisas e vai caminhar junto com o Senhor. Abandona tudo e segue o Senhor. Como publicano, ele era alguém alfabetizado, era alguém bom de cálculos. É possível se imaginar que talvez ele tivesse algum parentesco com o apóstolo Tiago, de quem o texto bíblico diz que era filho de Alfeu, assim como ele também, o texto diz que ele era filho de Alfeu. Então, assim, é possível até imaginar algum parentesco remoto, já que afirmar categoricamente que eles eram irmãos é um pouco forte, mas porque a gente não tem evidências disso, nada disso é mencionado, mas por terem esse homônimo aí como parente, é provável que talvez eles tivessem algum parentesco. O Evangelho às vezes muda, às vezes o chama de Levi, às vezes o chama de Mateus. Aí várias hipóteses podem ser feitas sobre essa alternância de nomes. Alguns vão dizer que o nome dele era Levi mesmo e que Jesus troca o nome para Mateus, que significa dádiva de Deus. Alguns vão dizer que ele é chamado de Levi porque ele era da tribo de Levi. Mas enfim, é muito mais provável, é muito mais aceito de que o nome dele fosse Levi mesmo, e o Senhor tenha trocado o seu nome passado a chamá-lo de Mateus, e então reconhecendo-o como sendo uma dádiva de Deus mesmo. Pouco se sabe sobre o que acontece com ele, sobre o desenvolvimento do seu ministério após o Pentecostes. A gente não tem registro sobre isso, mas enfim, a chamada dele, quem ele era e quem ele passa a ser, é que para nós passa a ser assim de grande valor. O terceiro apóstolo, ele é Filipe. Muito pouco a gente também vai saber sobre Filipe, a não ser aquilo que é registrado de forma assim mais detalhada no Evangelho de João, em que vai dizer que ele é encontrado pelo Senhor lá em Betânia. Depois o texto vai dizer que é ele que traz Natanael, o Bartolomeu, ao encontro de Jesus. E eu acho muito interessante ali a conversa dele com Natanael, quando ele vira para Natanael e diz para Natanael: olha, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés nos falou. E aí ele diz: olha, nós encontramos, é Jesus, filho de José, lá de Nazaré. E aí Bartolomeu vira para ele e fala assim: poxa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E assim, muito interessantemente, Filipe vira para Natanael e diz para ele assim: vem
e ver. Eu acho essa fala de Filipe um convite evangelístico muito intenso, muito forte. É como se ele estivesse desafiando, né, Bartolomeu, e dissesse assim, olha, vem e experimenta. Porque esse ver não é só um ver com os olhos, vem e constata, vem e prova, vem e conheça. E, na verdade, esse deve ser o nosso apelo evangelístico. A gente não chama as pessoas só para observarem. A gente não convida as pessoas, o nosso apelo acerca de quem é Jesus Cristo não é um apelo só à cognição, não é um apelo só no sentido de dizer assim, ó, venha e conheça, tome informação, ouça falar sobre ele. Não. O nosso apelo é no sentido de venha e tenha uma experiência com ele. Porque todo aquele que tem uma experiência com ele, de fato, de verdade, vai nascer de novo. E me parece que essa é a convicção de Filipe quando ele diz para Bartolomeu, vem e vê. Vem e tem um encontro com ele. Vem e experimenta. Vem e prova. Vem e sinta. E aí a gente conhece a narrativa do texto. Jesus tem um encontro com Bartolomeu, né? Bartolomeu, mesmo que Natanael, e Bartolomeu passa também a ser um dos 12. Bom, Filipe vai ser o mesmo que vai estar lá na multiplicação dos pães, né, diante dos 5.000 ouvintes, e vai perguntar sobre o que se ia fazer com aquela multidão. Ele, junto com André, vai levar aquele grupo de gregos ao encontro do Senhor. Lá em João capítulo 14, quando Jesus está ali consolando os discípulos, falando acerca da sua crucificação, é ele que pergunta, é ele que pede para ver o Pai, Então são essas assim, as referências que a gente tem dele no texto lá do Evangelho de João. E a tradição vai dizer para a gente que ele pregou na França, outras tradições, né, outras versões vão dizer que ele teve um ministério no sul da Rússia, ou na Ásia Menor, e até na Índia. E é interessante, né, o dizer do bispo Polícrates de Antioquia, que é feito no ano de 194, quer dizer assim, não está tão distante, tem uma distância histórica aí, mas está ainda relativamente próximo aos dias em que Filipe viveu. E esse bispo vai dizer assim, olha, Filipe, um dos 12 apóstolos, dorme em Hierápolis. A gente não tem assim outra prova histórica disso para confirmar, mas segundo então esse bispo Polícrates, o Filipe estaria sepultado na cidade de Hierápolis. O próximo discípulo é aquele discípulo assim muito importante para a história da igreja, não que os outros não fossem, mas esse, é claro, ele tem assim um significado, um peso maior, né? É uma referência entre os dois e vai ser uma referência para todo o Novo Testamento. Simão Pedro. Bom, não há dúvida de que Simão Pedro vai ser um homem de muitos contrastes. A gente percebe que ele vai de 8 a 88 de uma forma muito rápida. Então isso é visto, por exemplo, né, lá em Mateus, no capítulo 16, né, versos 15 e 16, e depois no 22 e 23, onde a gente vê Pedro, né, fazendo uma confissão de fé maravilhosa, né, quando Jesus vira para os apóstolos e pergunta, olha, alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Moisés, outros dizem que eu sou o Batista, e vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, como era de costume, ele sai na frente dos outros apóstolos, né, talvez por ser o mais velho, e aí afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhosa a declaração de fé dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa declaração de fé. Mas em seguida, lá nos versos 22 e 23, quando Jesus fala sobre a sua crucificação, né, sobre o seu martírio, sobre o que estava por vir, ele vai chamar Jesus de lado e vai repreender Jesus e dizer, olha, isso não vai te acontecer, para de falar essas coisas, não pensa desse jeito, vai tentar, né, desvirtuar o que Jesus está falando, vai tentar convencer Jesus de um outro caminho que não fosse o caminho da crucificação. E aí Jesus vira para ele e lança uma palavra também muito forte, arreda-te de mim, Satanás. Então assim, é possível vê-lo nesses dois extremos. Um outro extremo também que a gente vê de comportamento dele é no momento do lava-pés, quando Jesus se prontifica a lavar os pés dos apóstolos, e como a gente já disse anteriormente, essa era uma tarefa
que nenhum escravo judeu faria, mas Jesus se coloca nesse patamar de se dispor a lavar os pés. E aí Pedro vira para ele e diz: é certo que você não vai lavar os meus pés. Ele não aceita que Jesus se rebaixasse tanto a ponto de lavar os pés dele. E aí Jesus responde para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí então ele vai e, de novo, dá uma guinada de comportamento e diz: então não lava só os pés, lava também a minha cabeça. Então, assim, são vários os momentos em que ele tem essa guinada de comportamento. A grande guinada de comportamento dele que entra para a história é o fato dele estar lá na última ceia, dizendo para Jesus: olha, eu nunca vou me escandalizar do Senhor, eu nunca vou me afastar do Senhor, eu nunca vou trair o Senhor, não estou aqui com o Senhor de todas as formas. E Jesus diz para ele aquilo que já é muito conhecido no Evangelho: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E é isso que acontece. Além de negar, ele não só nega, mas ele também vai praguejar. Os escritores do Novo Testamento vão usar 4 nomes para se referir a ele. O nome Simeon, né, que vem do hebraico, que significa Simeão, que pode significar ouvir. A forma grega de Simeão, que é Simão, né? A forma aramaica Cefas, que significa rocha, e a palavra grega Pedro, que significa pedra ou rocha, que vai ser a mais usada pelos escritores do Novo Testamento. Quando Jesus encontra Pedro, logo na primeira vez já anuncia a mudança de nome, né, e que ele não seria mais Simão, mas seria Pedro. Pedro vai ser irmão de André, né, e ambos eles eram pescadores no Mar da Galileia. E aí a gente precisa pontuar mais uma vez o que foi dito na aula passada. A gente tem no colégio apostólico ali não só laços de fraternidade, mas laços também de familiaridade consanguínea. A gente tem parentes ali de sangue. Então você tem Pedro, que é irmão de André, e você tem Tiago, que é irmão de João. Lembrando que a gente tem fortes evidências para dizer que Tiago e João eram primos do Senhor. Então você tem ali uma familiaridade consanguínea também bastante presente. Pedro era o exemplo típico de Galileu, aquele Galileu que Judas ressachava, que Judas tinha preconceito. Ele era um Galileu não só na forma de falar, mas na forma de se portar. Ele tinha sotaque de Galileu, ele tinha posturas de Galileu, maneirismos de Galileu, gestos de Galileu, e isso o identificava como alguém bruto, inculto e ignorante. A Bíblia vai dizer que ele vai ser levado ao Senhor pelo seu irmão André. Provavelmente, e aí vem uma evidência muito grande do quanto esse jeito de Pedro o identificava, isso está no texto lá de Lucas 23:49, que é um dos textos que falam sobre os últimos momentos do Senhor, a prisão do Senhor, a entrada do Senhor no Sinédrio, e a gente vê que Pedro o acompanha à distância. E quando ele está lá vendo os acontecimentos, alguém o identifica como um dos galileus que seguiam o Senhor. Por quê? Porque o jeito dele se comportar, o jeito dele falar, a postura dele o identificava como galileu. Então isso assim é muito forte na pessoa de Pedro. Pedro era o que a gente poderia chamar de um capial, de alguém muito interiorano, rude mesmo. Tão rude, tão interiorano, tão galileu, que isso ficava evidente no comportamento e na forma como ele falava. O fato de ele estar ali, próximo aos acontecimentos finais do Senhor, vão dar a ele a base para ele afirmar lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 1, que ele era testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isso significa dizer que ele viu o Senhor padecer na Via Crucis, quer dizer, ele viu tudo aquilo que se passou com o Senhor no caminho para a cruz. Em todas as listas do Novo Testamento, ele encabeça a lista dos apóstolos, sempre ele que vem em primeiro lugar. E aí, é claro que isso nos dá assim uma marca, uma base para se afirmar o quanto ele era importante ali entre os 12. Além disso, a gente vai ver no Novo Testamento o papel distintivo que ele vai ter no Pentecostes, lá em Atos 2, 14 a 40. É ele que faz o discurso de Pentecostes, é ele que explica o que está acontecendo.
É ele que vai orientar sobre a necessidade de se escolher alguém que substituísse Judas Iscariotes, e também o texto vai mostrar para a gente que ele, junto com o João, são os primeiros a realizar um milagre depois do Pentecostes, que é a cura do coxo à porta do templo. Assim como Paulo, Pedro vai ser alguém que vai viajar muito. Ele vai visitar Antioquia, ele vai visitar Corinto, talvez tenha estado em Roma, e Eusébio vai declarar que ele foi crucificado em Roma, provavelmente durante o Império de Nero. Então lá, provavelmente na década de 60 do primeiro século. Lá em Atos capítulo 10, mostra como a visão de Pedro vai se alargar e ele vai ver, que ele está livre e que o evangelho era livre para ser pregado aos gentios, quer dizer, para não judeus. E apesar disso, ele também vai ficar conhecido como o apóstolo dos judeus, enquanto Paulo vai ser conhecido como o apóstolo aos gentios. A Igreja Católica vai associar a figura de Pedro com a figura do Papa. Os católicos eles alegam que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E a tradição ela vai dizer para a gente que a catedral de São Pedro ela foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. E aí eu queria voltar àquela confissão que ele faz lá, quando ele afirma que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. E aí a gente percebe logo em seguida Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos vão pegar essa fala de Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, para dizer exatamente isso, que ele vai ser o primeiro Papa. Pedro, na convicção católica, na crença católica, foi o primeiro Papa, e tudo tem como base esse jogo de palavras que Jesus faz ao dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só que assim, olhar para o texto com um pouquinho mais de cautela, com um pouco mais de profundidade, vai mostrar para a gente, e isso hoje não se discute entre os exegetas, é uma postura já, uma posição assumida pela maioria dos estudiosos bíblicos ali com relação aos originais daquele texto. Quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não está dizendo que a pedra sobre a qual ele vai edificar a igreja é o apóstolo Pedro. Pedro não é a base da igreja. A base da igreja é a confissão de Pedro. A base da igreja é a afirmação que Pedro faz quando ele afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a afirmação mais premente do cristianismo. Nós não estamos seguindo um homem qualquer, nós não estamos seguindo um filósofo qualquer, nós não estamos seguindo um governante, um estudioso, um mestre. A gente está seguindo o Filho de Deus vivo. E aí Jesus completa e vai dizer: e as portas da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, a força do texto ali não é sobre a pessoa de Pedro, é sobre a confissão que ele faz e a verdade que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, assim, pensar que isso dá margem para dizer que ele foi o primeiro Papa é um equívoco. Pensar que ele é o alicerce da igreja é um erro grosseiro. O que a gente entende, o que a gente pode afirmar é que a base da igreja é a confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Bom, não vai haver dúvidas, então, desse lugar tão importante de Pedro na história da igreja, nos evangelhos, na narrativa do livro de Atos. Pedro, de fato, foi alguém importantíssimo para a igreja, mas ele não é a base da igreja e nem é o primeiro Papa. Bom, o penúltimo apóstolo que a gente tem para falar é Simão o Zelote. Ele vai ser chamado, em alguns textos, aí, de Simão o Cananeu, enquanto Lucas, no livro de Atos, vai se referir a ele, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, como Simão o Zelote. Então, Simão o Cananeu e Simão o Zelote, eles são a mesma pessoa. E aí fica muito claro uma coisa interessantíssima. Simão, um dos 12 apóstolos, era, ou pelo menos havia sido, um zelote. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. A gente tem no seio dos 12 ali, as mais variadas personalidades, as mais variadas origens. Apesar da grande maioria deles ser da Galiléia, você tem alguém que é da Judéia.
que é Judas. Apesar de você ter pessoas ali que, num primeiro momento, eram estranhas, você também tem pessoas ali que são parentes próximos. Apesar de você ter pessoas ali que, na sua grande maioria, eram incultos, né, eram rudes, você tem alguém que é um publicano, que era visto como um grande pecador, mas que sabia ler, escrever e era muito bom de conta. E você vai ter pessoas ali, né, no caso de Judas, supostamente alguém que tem um engajamento político muito forte, que está pensando ali em promover uma rebelião. E você vai ter esse aqui, de quem não se tem dúvida, Simão, que era um zelote mesmo, que era alguém politizado, engajado e que trabalhava mesmo por uma rebelião contra os romanos. Então você tem todas essas pessoas convivendo juntas durante 3 anos, né, diante de uma proposta radicalmente contrária a tudo que se oferecia na época e, inclusive, totalmente diferente daquilo que eles podiam imaginar e esperar. Então você tem aqui um caldo de muitos significados, de muita diversidade, muita coisa para ser trabalhada, e você tem então também pessoas que, ao conviverem com Jesus, vão passar a ser capazes de transmitir essa mensagem também de diferentes formas para diferentes pessoas. Bom, a Bíblia diz que esse Simão Zelote, com relação ao seu chamado, né, a Bíblia ela não afirma quando foi, mas a tradição vai dizer que provavelmente ele foi chamado junto com André, Tiago, João e Tadeu, lá, né, naquela lista lá mais genérica de chamamentos que tem lá em Mateus capítulo 4. Bom, a tradição, né, e a igreja copta, né, que é a igreja do Egito, vai dizer que ele pregou no Egito, pregou na África, pregou na Grã-Bretanha e na Pérsia, né. Outras fontes vão concordar que ele trabalhou nas Ilhas Britânicas, mas assim, ainda assim, a gente tem isso muito sendo transmitido de forma assim, mais oral, de forma mais por conta de tradição mesmo, e a gente não tem documentos, a gente não tem evidências físicas desses relatos. Nicéforo de Constantinopla vai escrever uma coisa interessantíssima. Ele vai deixar registrado lá dizendo o seguinte: Simão, que nasceu em Caná da Galileia, era chamado Zelote, tendo recebido do alto o Espírito Santo, viajado através do Egito e da África, depois pela Mauritânia e Líbia, pregando o Evangelho. E a mesma doutrina ele ensinava ao mar ocidental e às ilhas chamadas de Britânia. Então, assim, o que a gente tem de forte de evidência histórica é esse relato de Nicéforo de Constantinopla falando sobre o ministério de Simão Zelote. Mais que isso, a gente só vai saber no céu. Bom, temos aí o último da nossa lista, que é Tomé. Tomé, conhecidíssimo, né, na história pela sua incredulidade. Mas a gente tem também algumas coisas muito interessantes para pensar sobre ele. Bom, o Evangelho de João vai chamá-lo não só de Tomé, mas de Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Então é provável que ele tivesse um irmão gêmeo. Bom, a gente também não sabe nada sobre o passado dele, quem ele era antes de ser chamado pelo Senhor para compor o colégio apostólico. Bom, lá no finalzinho do Evangelho de João tem alguma coisa que nos dá assim, né, uma margem para pensar um pouco quem ele era. A Bíblia vai dizer que entre a crucificação, né, e o aparecimento de Jesus para os apóstolos, né, ouvem Pedro dizer: olha, eu vou pescar. E alguns vão dizer: nós vamos com você. Entre esses que dizem nós vamos com você está Tomé. Ele vai pescar com Pedro. Então, assim, é possível dizer, possível imaginar, né, supor que ele também foi um pescador, porque ele vai partir para uma atividade, né, que dificilmente ele iria se não conhecesse esse ofício. Até porque quando Pedro diz assim, eu vou pescar, Pedro não está falando que vai fazer uma pescaria, né, assim, no sentido de fazer um turismo, uma recreação. Não era uma pesca esportiva. Pedro, quando diz assim, eu vou pescar, ele está dizendo, olha, eu vou voltar à minha atividade de pescador. E aí Tomé é um daqueles que está ali, diz assim, vou com você. Então, se ele vai com Pedro partir para essa atividade, é possível imaginar que antes de ele ser chamado pelo Senhor, ele também era um pescador. E aí, a gente tem lá os textos que o tornaram famoso, né? Ele é aquele camarada que está ali entre os dois, quando Jesus fala que vai voltar para a Judéia,
né, naquele momento ali crucial de perigo, sabendo que ele era perseguido pelas autoridades judaicas, né, Jesus fala que vai voltar para a Judéia e anuncia então com isso um caminho, né, um objetivo muito perigoso. Voltar para a Judéia era perigoso. E aí Tomé se levanta e diz: nós vamos também para morrer com ele? Então, assim, tinha noção do perigo, mas não tinha noção de quem era o Senhor. Fala aquilo que talvez todos estivessem pensando lá, né, no cenáculo. E diante das provas concretas da ressurreição, faz uma declaração de fé linda, né? É ele que não vê a primeira aparição do Senhor. Os outros discípulos dizem para ele: olha, nós vimos o Senhor. E ele vai dizer: olha, não acredito. Eu só acredito se eu tocar nas mãos, né, e ver lá a cicatriz, ver lá a marca dos cravos e tocá-lo do lado. Só vou crer se eu tocar. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida Jesus aparece. Quando Jesus aparece, se dirige logo a ele, de uma forma assim, bem direta, e vai falar com ele: olha, tá aqui, ó, as minhas mãos, pode tocar, tá aqui também ao meu lado. E aí ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Ok? Bom, durante toda a história ele vai ser então lembrado por essa falta de fé, né? E Jesus, quando se mostra a ele, vai dizer inclusive: bem-aventurados os que não viram e creram, né? Ele precisou ver para crer. Mas os pais da igreja, né, a geração de líderes da igreja que vem logo em seguida, a geração dos apóstolos, vai valorizar esse comportamento de Tomé. Isso que a princípio parece ser algo assim muito negativo, porque foi uma descrença, porque foi uma falta de fé, vai ser visto por essa geração de líderes que se segue como alguma coisa muito positiva. E aí, assim, eu gosto muito, né, e deixei registrado aí a fala de Agostinho com relação a Tomé, onde Agostinho vai dizer uma coisa interessantíssima. Vai dizer o seguinte: ele duvidou para que não tivéssemos dúvida. Então, assim, a dúvida de Tomé vai permitir que Jesus dê evidências muito claras ali, muito concretas, né, para aqueles homens que estavam ali, de que ele havia realmente ressuscitado. Então, Tomé vai duvidar para que a gente, de uma forma mais fácil, mais clara, possamos crer. Bom, o que vai se afirmar sobre o final da caminhada dele é que ele vai se tornar um missionário na Índia, né, e lá vai ser sepultado. Para fechar, a gente precisa falar um pouquinho aí sobre a sucessão de Judas, né, de Judas Iscariotes, que é proposta por Pedro. Por que eu separei aí essa questão para o final? Por que eu acho importante a gente falar sobre isso? Por quê? Porque atualmente a gente vê muitas pessoas se levantando e dizendo: olha, eu sou apóstolo, né, como se apóstolo fosse um título, né, mais elevado do que discípulo, do que pastor, do que diácono, do que presbítero. E é assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber que não existe uma questão de hierarquia de títulos. O que existe é uma diversidade de funções dentro do corpo de Cristo. Mas alguém se levantar hoje e dizer que é apóstolo é alguma coisa muito complicada. Por quê? Os atributos de um apóstolo, as características de um apóstolo, elas vão ser muito claramente ressaltadas, né, e descritas por Pedro, quando Pedro se levanta e fala assim: olha, a gente precisa compor de novo o número dos 12, para substituir aquele que se perdeu, né, se referindo a Judas Iscariotes. A gente precisa compor aqui os 12. Por quê? Porque os 12, eles eram uma forma de anúncio. Assim como você tinha 12 tribos, você tinha 12 apóstolos. Então, o número de 12, ele é uma evidência, né, ele é uma forma de anúncio de que o Evangelho, ele é a nova aliança. Assim como havia a aliança lá dos patriarcas, havia uma nova aliança que vai ser representada pela igreja a partir desses 12. Então, o número 12 era um número que trazia um significado muito forte. E aí era preciso compor de novo esse colégio dos 12. Aí alguém vai perguntar assim: mas por que então, quando eles foram morrendo, eles não foram sendo substituídos? Exatamente porque as características de um apóstolo não permitiam essa substituição. E quais eram as características desses apóstolos? Segundo Pedro,
Era necessário que fosse alguém que, começando com o batismo de João, tivesse caminhado com eles, tivesse estado com eles, tivesse entre eles até o dia em que Jesus foi levado às alturas. Então tinha que ser alguém que tivesse caminhado, que tivesse acompanhado desde o batismo de João, desde o batismo que Jesus recebeu lá por intermédio de João Batista, até a ressurreição. Era preciso que fosse alguém que fosse testemunha desses eventos. Com o passar do tempo, você não vai ter pessoas que fossem isso aqui, testemunhas do batismo de João, até que tivesse caminhado com eles até a ressurreição. Então, assim, é muito complicado hoje a gente afirmar e a gente dizer que existem novos apóstolos, ou que essas pessoas que estão se levantando aí e apresentando esse tipo de apóstolos sejam de fato apóstolos. Não, apóstolos foram os 12, porque só eles e Matias eram capazes de responder a essas características aqui, serem testemunhas, começando do batismo de João até a ressurreição de Cristo. Então eu queria terminar aqui esse tema dos 12 apóstolos com essa informação para você e dizer para você, não existem novos apóstolos. Apóstolos são somente aqueles do Novo Testamento. Eu espero assim que esse panorama que a gente fez aqui sobre os 12, sobre a caminhada deles, tenha sido assim bastante tenha trazido luz assim para o conhecimento que a gente tem do texto bíblico. Eu vi aí que algumas pessoas se espantaram com o fato de eles serem tão jovens, e eu acho também assim que traz muita luz assim para o nosso conhecimento bíblico, perceber essa diversidade, perceber esses laços de familiaridade, perceber que durante muito tempo a gente lê alguns textos sem entender de fato, de verdade, sobre o que esses textos se apoiam, e aí por isso a história para a gente é importante para elucidar, para trazer luz mesmo a esses significados, essas evidências, a esses conteúdos. E aí a minha oração é que você realmente tenha gostado, tenha aprendido. Vou estar agora lá no nosso grupo para responder qualquer pergunta, qualquer questão que você possa ter. E mais uma vez eu quero dizer para você, queridos, vamos orar, vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, se cuide em nome de Jesus, tenha cuidado demais, evite ao máximo ir na rua, evite ao máximo ter contato com muitas pessoas. É perigoso sim, a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, não deixe de acreditar. Deus está no controle, Deus continua cuidando de nós. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da vontade do Senhor. Deus continua governando sobre todas as coisas e Ele continua cuidando do seu povo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana aí de paz, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Um grande beijo.